Olá, meninos, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês e os familiares de vocês, na medida do possível, né? Continuamos aí com o isolamento social, distanciamento social, não é? É necessário seguirmos as regras, não é? De higienização, da lavagem das mãos com água e sabão, a utilização do álcool em gel constantemente, o uso das máscaras, não é? Tudo isso se forma os nossos aliados, não é? Para tentarmos nos proteger e proteger as outras pessoas que estão à nossa volta. Estamos tendo a flexibilização de algumas áreas da economia, né? Alguns setores da economia, alguns comércios. Nós precisamos ter cuidado, não é? Com a flexibilização, precisamos seguir as recomendações para que cada vez mais outras áreas, outros setores possam ser flexibilizados. Nós não temos ainda nem medicação e nem uma vacina disponível ainda no mercado, não é? Então, por essa razão, nós precisamos seguir sim as recomendações, cuidando da nossa saúde e da saúde do próximo. Isso é muito, muito importante, não é verdade? Estamos em um momento delicado ainda, não é? Estamos aí seguindo para que possamos, não é? Desenvolver algumas atividades, as nossas relações sociais, mas temos que ter todo o cuidado possível, tá bom? Vamos para a nossa aula de geografia com correção de exercícios. Isso! Peguem o livro de vocês, vamos lá para aquele cantinho que vocês elegeram aí como cantinho de estudos. Peguem o livro, o lápis, a borracha, módulo 4. Isso! Se você gosta de fazer anotações, é sempre bom fazer as anotações no caderno. Vamos lá? Módulo 4, página 48. A nossa interação em sala de aula sempre é muito bacana, não é? Onde a gente está corrigindo, conversando, mas agora não dá. Então, vocês ficam daí do outro lado, eu daqui, e a nossa interação é via internet, através aqui da nossa telinha. Vamos lá. Número 1. Explique o papel desempenhado pelos países africanos na atual divisão internacional do trabalho. Estamos falando do DIT. Isso. Então, qual que é o papel desempenhado aí pela África? Alguns países do continente africano, falamos sobre isso. Então, qual que é o papel? Em consequência de os países apresentarem uma economia essencialmente primária, não é? Não, o setor primário da economia, a estrutura na prática da agropecuária e da extração mineral e vegetal, a África participa, né, da atual DIT, como fornecedora de matéria-prima e consumidora de produtos industrializados produzidos nos países desenvolvidos. Então está aí para vocês, não é, qual é a participação da África na DIT, não é, na Divisão Internacional do Trabalho, né? A África apresenta aí uma atividade econômica, né, baseada na economia primária, no setor primário,
né? Então, ele se classifica como fornecedor de matéria-prima e consumidor de matéria, de produtos industrializados de países desenvolvidos. Número 2, meus amores, tem um gráfico e tem uma tabela. Eu gostaria de que vocês analisassem, observassem. Aí tem pagamento de juros da dívida externa. Olha aí, um dos problemas, não é? Que impossibilitam que o continente africano se desenvolva, essa eterna dívida externa que tem com os países europeus, não é? Aí nós temos a dívida, né? Os juros, o pagamento de juros em relação a anos, né? A partir aí de 1970, vai até 2013 esse gráfico. E nós temos uma tabela, não é? Mostrando aí o PIB de alguns países do continente africano em 2013 e a dívida externa nesse período também. Aí nós vamos ter a República Democrática do Congo, Níger e Zâmbia. Vamos lá. Observaram aí? Nós vamos aqui então para a letra A. De que maneira o pagamento da dívida externa compromete a qualidade de vida da população dos países africanos? Como é então, meninos, que está comprometendo aí, não é? A qualidade de vida da população dos países africanos. Como é que a dívida externa consegue essa façanha? Os valores destinados ao pagamento da dívida externa poderiam ser investidos, não é verdade? Em educação, saúde, no próprio continente. Mas não é isso que acontece, porque precisa pagar-se essa dívida. Então, deixa de oferecer à população esses serviços básicos, não é? Não existe investimento na educação, não existe investimento na saúde no continente, né? Sem o pagamento da dívida, né, os países africanos poderiam destinar valores maiores, não é? E investimentos nesses setores. Mas, né, não há essa possibilidade. Então, vai refletir aí diretamente, né, sobre a qualidade de vida da população. Se não tem educação, investimento na educação, a educação ela não é satisfatória, não é? A saúde, não existe investimento, a área da saúde não é suficiente. Então, a qualidade de vida da população vai ser afetada, não é? Vai ser prejudicada, não é verdade? Se não houvesse como se diz, a dívida externa, se não tivesse que pagar a dívida externa, provavelmente, consequentemente, teria maior investimento nesses setores, nessas áreas aí, não é? Letra B. De acordo com o que você estudou, com o que nós estamos estudando, qual é a origem da dívida externa dos países da África? De onde surgiu essa dívida aí? Foi assim? Como é que ela começou a acontecer no continente africano? A dívida externa africana tem origem nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, não é? O período em que diversas nações africanas se tornaram independentes, porém, em razão da fragilidade de suas economias,
necessitavam constantemente de ajuda econômica internacional. Então, meninos, terminou a Segunda Guerra Mundial. Alguns países africanos começaram a se tornar independentes dos seus países colonizadores. Deixaram de pertencer às metrópoles europeias. Mas eles não tinham estrutura econômica, não tinham uma base estrutural para continuar a sua independência total e se desenvolver. Então, desenvolveu aí essa relação de dívida para poder tentar fazer com que a economia do seu país desenvolvesse. Mas nós estamos percebendo que essa certa dependência econômica das antigas metrópoles, dos antigos colonizadores, faz com que alguns países africanos continuem sendo dependentes desses países europeus, né? Dessas nações aí. Número 3. Caracterize a atividade agropecuária desenvolvida na África. Como que é essa atividade? Vamos falar sobre ela? A atividade agropecuária desenvolvida nesse continente ainda preserva características do período colonial. Ou seja, né, a existência simultânea de lavouras de subsistência e monocultoras de exportação. Seus principais objetivos são seus principais cultivos, não objetivos, né? Ou seja, objetivo de cultivo, né? Os principais cultivos aí são o arroz, a mandioca, o painço, a cana-de-açúcar, o café, milho e frutas cítricas. Professor, uma fruta cítrica, laranja, limão, né? Então, aí nós vamos ter as características da atividade agropecuária, né? Nós temos uma atividade agropecuária que é ainda com características do período colonial, né? São as lavouras monocultoras, não é? Que desenvolvem apenas um gênero alimentício, que são eles aí o arroz, a mandioca, o painço, a cana-de-açúcar, café, o milho e algumas frutas cítricas. E em grande maioria não é lavouras de subsistência. É aquela lavoura onde a população vai desenvolver para o seu sustento, não é? Não com intuito comercial. Onde a família, né, é a mão de obra ali. 4. Quais são os principais... Desculpa, menino. 4. Estamos na sala de aula, né? Estamos passivos de ter engasgos e tosses e espirros. A professora ficou vermelha. 4. Quais são os principais recursos minerais explorados na África? Vocês sabem? Qual é a contribuição dos recursos minerais para a economia de muitos países africanos? Então, nós vamos ter aí, entre os principais recursos minerais africanos, nós vamos ter em destaque, podemos destacar aí o diamante, o ouro e o cobre. Além de recursos energéticos fósseis, né, os recursos, o petróleo, né, e o gás natural, certo?
Esses recursos minerais vão compor, né? Eles compõem grande parte da riqueza, das riquezas geradas para a economia de diversos países da África. O que faz deles, né? O que faz desses recursos aí com a atividade, né, atrelado ou ligado à atividade agropecuária, a principal força, não é, da economia africana. Então, nós percebemos que os recursos minerais existentes no continente africano, além dos recursos energéticos fósseis, como o carvão mineral e o petróleo, nós vamos ter o cobre, nós vamos ter o ouro e o diamante, não é? E somado juntamente com a atividade agropecuária, são a força, né? São a força da economia africana, certo? Número 5. Observe a imagem. Nesta imagem, olha aí, bonitinha a imagem. Analisa aí, por favor, tá bom? Letra A. Na imagem de 2015, vemos as instalações de multinacional da exploração de ouro em Brakpan, na África do Sul. Explique qual é a relação entre a mineração, a produção de petróleo e a instalação de empresas multinacionais na África. Qual é essa relação? Por que as multinacionais vão para o continente africano? Qual é a relação que existe aí entre a produção de petróleo, a extração mineral e a instalação das multinacionais no continente africano? Qual é a relação que tem esses três fatores aí? Vamos lá? Várias multinacionais, não é? Do ramo energético e de extração mineral, sobretudo, né, de países europeus, ou seja, multinacionais europeias, passaram a instalar, né, subsidiárias na África com o intuito, né, de se beneficiarem das explorações de riquezas minerais e energéticas africanas, obtendo assim a exploração e o controle das riquezas minerais e energéticas desse continente. Então elas foram para lá porque elas estavam preocupadas com os africanos? Elas foram se instalar lá porque elas estavam preocupadas com o povo, com a economia do país? Nananina, não. Elas vão se instalando nos países subdesenvolvidos, as multinacionais vão se instalando, né, em países subdesenvolvidos, aqui nesse caso, os países africanos, com o intuito de se beneficiar, de se desenvolver, não é? Através aí da exploração dos recursos naturais, não é? Assim, se instalando na região, elas conseguem ter o domínio da região, o domínio desses recursos, porque a mão de obra é barata, porque conseguem isenção de impostos, conseguem terrenos a preços mais baixos que o normal de mercado, entenderam? Então aí elas vão se beneficiar com a extração dos recursos naturais, certo? Espero que vocês tenham absorvido algumas informações. Vou deixar um abraço carinhoso, um beijo para vocês. Corrijam o exercício, vão pausando o vídeo, vão lendo os textos. Não se esqueçam que estamos no módulo 4, tá bom? E assim que terminar, posta lá na agenda eletrônica, certo?
Tá bom, então. Meninos, tchau. Até a próxima aula. Tchau!